É um lugar. Apontar ali. Ah, Sim, sim, eu liguei ele. Não está saindo aí? Tá aqui, tá ligado no microfone. Não falou, não? preciso achar você. Eu não estou vendo você aqui. Já tem 8 participantes aqui. Ok, deixa eu ver. Não, Estamos a ouvir, professor. Estamos a ouvir. Boa noite. Fala aí, Discerni, para mim. Oi, Boa noite. Boa noite. Estamos a ouvir. Continua. estou sendo ouvido? Sim, sim, professor. Boa noite, boa noite. Estamos em linha. Sim. Estamos a ouvir. Continua. Perfeito, perfeito. Meus queridos, é um privilégio muito grande ter a oportunidade de falar a vocês, de começar a conhecer vocês, porque, na verdade, o Luizinho já esteve aí em Moçambique, mas eu e minha esposa nunca tivemos. Embora a minha esposa tenha muita vontade, desde antes de conhecermos Luizinho, de conhecer Angola, de conhecer Moçambique, de conhecer alguns países da África, né? É uma vontade que nós temos, num futuro próximo, de estar conhecendo os irmãos do continente africano. E esse privilégio, infelizmente, eu até queria trazer hoje ela aqui comigo, mas não foi possível, né? Porque realmente é um sonho muito grande que a minha esposa tem desde muito jovem de conhecer os irmãos africanos. E esse desejo, esse sonho, esse sentimento hoje eu compartilho também, né? Até eu estava pensando agora há pouco, poxa, uma hora dessas, quando o Luizinho for, vai que fecha da gente poder ir junto, né? Estava pensando nisso, estava sonhando com isso. Até nem falei nada para Rita, mas no secreto do meu coração eu já estava pensando, eu vou dar essa surpresa a ela uma hora dessas. Mas, amados, vamos direto à palavra de Deus, ao que interessa, né? É muito bom conhecer os irmãos, é muito bom ter um momento de comunhão, mas o que nos une, pessoas tão diferentes, que moram em lugares tão longe um do outro, né? Culturas tão diversas, além da língua, do português que nos une, que faz com que a gente entenda mais claramente o que o outro fala, temos o que nos une acima de tudo, que é a fé no nosso Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, eu vou compartilhar. Ah, sim, sim, antes de prosseguir, de ler o primeiro texto, eu gostaria que um dos irmãos que estão presentes nessa live, no Zoom, faça, por favor, uma oração. O que eu faço agora, Luizinho? Deixa eu Vamos ver. orar. Oremos. Bondoso é nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos neste momento. Senhor, vem estar conosco. Estamos mais uma vez via virtual para ouvir a sua palavra, Senhor. Pedimos para que o Senhor estenda a sua bênção a nós, abençoe o nosso professor, nosso irmão do outro lado, que ele vai nos dirigir, ou vai nos dar a palavra, a sua palavra. Pedimos para que o Senhor nos enche também de sabedoria para podermos entender e discernir aquilo que o Senhor quer de nós. É um guia que nós temos, um passaporte para nós chegarmos ao seu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos nas suas mãos. Seja conosco para sempre. Amém. Meus queridos, se eu cometer alguns erros, algumas gafes durante a live, fiquem tranquilos, porque é uma coisa que eu nunca fiz antes na vida. Eu não conheço esse lance de live, essas coisas, enfim. É uma tecnologia que eu ainda estou desacostumado. Mas vamos tentar, dentro do possível, e fazer tudo para a glória de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Diz assim:
eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Eu acabei de ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, mas eu tenho aqui também na Bíblia Peshitta, Apocalipse 5, versículo 9. Eu gosto de ler variedade de traduções, porque compreendo que cada uma delas tem uma compreensão, um entendimento a nos acrescentar. E na Peshitta diz assim: e entoavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste imolado e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda linhagem, povo e raça. Meus queridos, às vezes eu fico tentando entender a magnitude da obra que Cristo fez na cruz. Fico tentando entender quão profundo e o quão significativo é o trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque veja a magnitude disso através do texto que acabamos de ler. O texto que acabamos de ler, ele nos traz revelações importantes. A primeira que eu quero ressaltar aqui, certo. A primeira que eu quero ressaltar aqui é o fato de que em tudo que foi feito no Gólgota, nós fomos comprados por Cristo. Aí, quando uma pessoa lê um texto assim, qualquer pessoa, ela fica imaginando, se fomos comprados por Cristo, Cristo nos comprou de quem? Então, vejamos, Paulo diz que quem vive no pecado é escravo do pecado. Então, nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado. E Cristo nos comprou e nos libertou. Cristo nos trouxe liberdade. Ou seja, nós não somos mais, uma vez crentes em Cristo, habitados pelo Espírito Santo, nós não somos mais escravos do pecado. Nós estamos libertos. Fomos comprados por Cristo. A outra coisa que eu quero ressaltar aqui, nesse pequeno texto, é que, veja bem, o primeiro pacto, a primeira aliança, a aliança de Moisés, ela foi feita com um povo. Esse povo, ele fez muitas coisas boas. Uma das coisas boas que esse povo fez foi manter as escrituras existentes. Se hoje nós temos de Gênesis a Malaquias, é porque este povo registrou, escreveu e manteve a existência dessas escrituras. Só isso já foi um trabalho árduo. Mas esse povo, o povo do primeiro pacto, da primeira aliança, é um povo que quebrou sua parte no pacto. É um povo que quebrou a sua parte na aliança. Aqui está muito quente hoje, a umidade relativa do ar está muito baixa, a boca seca fácil. Não está fácil os primeiros dias de verão aqui em Salvador, em Lauro de Freitas. Então, o primeiro pacto, a primeira aliança, ela foi rompida. O povo que fez o pacto com Deus, que fez a aliança através do homem chamado Moisés,
rompeu a sua parte no acordo e essa aliança caducou. A segunda aliança, a aliança da qual fazemos parte, é uma aliança muito superior. Porque, ao contrário de ser com um povo, com uma nação, essa aliança é com todas as tribos, línguas, nações e raças. Então, aqui a gente começa a entender o tamanho, a magnitude, a extensão do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele ampliou a aliança de Deus com a humanidade. Essa aliança se tornou muito mais plural. Eu fico imaginando, e no momento, a única coisa que a gente pode fazer é imaginar, né? Eu fico imaginando como vai ser lindo quando no dia do juízo nós estivermos à direita de Cristo e a gente vai poder olhar para os lados e ver ali nossos irmãos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças e de todas as épocas. Desde o primeiro século da igreja, já tem pessoas lá esperando o juízo, esperando esse acontecimento tão importante, onde finalmente nós vamos todos estar unidos e vamos nos conhecer e vamos nos ver. Aquela multidão incontável de gente que atendeu o chamado de Cristo e que quis ser dele e que obedeceu a ele e que a ele se mantém até no final. Isso vai ser lindo, amados. Isso vai ser extremamente lindo. Veja, o que eu trago hoje aqui para os irmãos não é nem uma pregação, nem um estudo, é uma meditação, né? É nós estarmos pensando nas coisas lindas e valorosas que nos aguardam num futuro. Um futuro que, de repente, a gente acha até que é longínquo, né? Que está longe ainda, que demora. Mas, de repente, não demora tanto. De repente, a gente pode descobrir que está logo ali. Não sabemos nem o dia e nem a hora. No versículo 10, outra revelação importante. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus. Então, lá na antiga aliança, a gente vê uma família sacerdotal. Agora a gente vê todas tendo acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Isso, amados, isso é de uma beleza, isso é lindo de um jeito. Eu às vezes fico imaginando o quanto deve ser limitado, deve ser sem brilho, sem cor, né? O que a gente imagina da eternidade. Eu acredito que a nossa capacidade de imaginar a eternidade é muito pequena. Mas, a despeito disso, nós devemos nos preparar para ela e desejá-la, almejá-la, que ela vai chegar. Ela vai, ou por meio do cessamento da nossa vida nessa carne, ou por meio da vinda de Cristo. Mas esse momento vai chegar. E nós precisamos desejá-lo, nós precisamos esperá-lo e nos preparar para ele. E já que somos sacerdotes hoje, temos acesso livre ao Senhor, acesso livre, então nós possamos nos aplicar, que nós possamos almejar e cada vez mais praticar essa comunhão com Ele. Porque nós temos que nos preparar hoje
para a comunhão que teremos com Cristo, que teremos com o Pai, que teremos com o Espírito para toda a eternidade. A preparação começa hoje. Né? Esse tempo que nós temos, esse tempo de preparação, ele um dia vai acabar e um dia a realidade vai chegar e estaremos frente a Cristo. Precisamos estar preparados. Para quem estiver preparado ao que vencer, será um momento lindo, será um momento sem nada igual, sem nada que se possa explicar, sem nada que se possa imaginar, sem nada que se compare a esse grande momento. E aqui no final do versículo 10, tem uma frase que até não é nela que eu vou me deter mais hoje. Porque nas passagens aqui que eu selecionei, o que eu quero enfatizar é isso, que no passado nós fomos escravos do pecado e fomos comprados por Cristo. E Ele está nos preparando para um futuro glorioso. É para isso que existe a igreja, mano. Cristo criou a igreja para que cada indivíduo faça parte de um corpo e com esse corpo seja preparado para viver com o noivo a eternidade. Esse corpo é a noiva, é a igreja de Cristo. Nós estamos sendo preparados. Então, devemos nos aplicar para cada vez mais estarmos preparados para esse grande encontro. Aqui no final do versículo 10 diz: elas governarão o mundo inteiro. Apenas 2 versículos. Mas veja quanta coisa bonita, quanta coisa eterna, quanta coisa importante esses 2 únicos versículos revelam. Apenas 2. Mas agora vamos passar, amados, a alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, tirar alguma dúvida que seja pertinente ao texto que nós lemos? Pode ficar à vontade. O Luizinho se ausentou um pouco, eu não sei bem como é que funciona essa tecnologia, mas você pode ligar o microfone e fazer a sua pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu não enrolo. Se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, eu não engano, eu não enrolo. Então, se eu não souber, eu digo para você, pergunte a Luizinho, porque eu não sei. Mas fique à vontade para fazer uma pergunta, amados, enquanto eu vou tomar essa aguinha. Que a boca já secou de novo. Se tiver uma pergunta, pode assumir o microfone. Os irmãos, eles não têm como mandar por escrito, Luizinho, para aparecer na tela? Tem que ser oral só? Não tem, não. Tá. Falar mesmo. Certo. Bom, então imagino que os irmãos ainda não têm nenhuma pergunta. A próxima passagem que nós vamos olhar, irmãos, que nós vamos examinar, é aqui em Apocalipse ainda. Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Muito se fala sobre o número dos 144 mil. Se é um número literal, se é um número simbólico. Mas não é nesse mérito que eu quero entrar. Porque aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 3, fala o seguinte: entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Esse texto, amados, ele está citando pessoas do povo de Israel. Nesse momento aqui, não é a igreja de Cristo, é o povo de Israel.
Acredito eu que, obviamente, são judeus convertidos, né? Esses 144 mil são judeus convertidos que entraram na nova aliança e que vão viver com Cristo eternamente. Porque ainda que exista uma aliança que era exclusiva dos judeus e que caducou, essa aliança antiga não autoriza ninguém a viver a eternidade com Cristo. Para viver a eternidade com Cristo, tem que receber a Cristo. Tem que ouvir os seus ensinamentos e obedecê-los. Não basta ser judeu. É aquela analogia que o apóstolo Paulo faz numa de suas epístolas. Eu não recordo agora qual delas. Mas ele faz lá a analogia da oliveira, né? A oliveira e a oliveira brava. Então, a oliveira é de onde vem o alimento. A oliveira é o povo de Israel. Ramos naturais da oliveira são derrubados, são retirados por não produzir fruto. E ramos da oliveira brava são enxertados na oliveira pela misericórdia do Pai, pela misericórdia divina, e passam a produzir fruto. É aí que entramos nós, os que não somos judeus de nascimento, que não somos do povo escolhido, que não somos de Israel. Nós entramos nisso. O Cristo nos enxertou na oliveira verdadeira. Certo? Então, aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 3, esses 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, que é um número que pode ser literal ou pode ser simbólico, o fato é que, se for literal ou simbólico, não deturpa o sentido, porque o sentido é que é um remanescente de Israel. Um remanescente de Israel vai receber Cristo. Um remanescente de Israel vai entender que Jesus é o Messias e vai recebê-lo e vai estar conosco na eternidade. Essa é a parte importante. Porque Cristo comprou todas as tribos, línguas, povos e nações, mas também comprou para si um remanescente do povo escolhido da primeira aliança. A nossa parte é a parte dos gentios, tribos, línguas, povos e nações. Mas lá nós também vamos conhecer pessoas do remanescente de Israel. Nós vamos conhecer pessoas do remanescente que se converteram a Cristo, que receberam Cristo e que viveram com Cristo até os últimos dias das suas vidas. Isso é algo lindo que o texto nos revela. Que mesmo que Israel tenha sido parcialmente fiel, mesmo assim, a misericórdia de Deus o alcança e reserva um espaço para o povo de Israel ali nessa grande família de todas as nações. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é motivo de alegria. É motivo de alegria. Que as misericórdias de Deus, ainda que Deus seja justo, ainda que Deus por vezes pareça rigoroso, Deus não é injusto. Nunca, jamais. A injustiça não existe no Pai. A injustiça não está em Yahvé. Ele é justo, ele é perfeito, ele é bom. Ele é o que julga com justiça e equidade. Então não existe injustiça no nosso Deus. Mas ele é misericordioso. E ele reservou lugar também para os remanescentes de Israel. Vou continuar aqui. Próximo texto. Aqui explica uma coisa que é importante. Que tem gente que interpreta o Apocalipse, os textos do Apocalipse, de modo literal, profundamente literal, né? E tem gente que interpreta de modo alegórico, de modo metafórico, só metafórico. Mas tem
situações do Apocalipse que ora são metafóricas, ora são literais. A gente precisa buscar de Deus discernimento para reconhecer essa diferença, para reconhecer esses momentos. Eu não vou ler só textos do Apocalipse, porque a meditação não é sobre o Apocalipse, embora também tenha textos do Apocalipse. A meditação é sobre o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ele nos comprou, ele nos libertou, ele nos redimiu e está nos preparando para a eternidade com ele. Ainda falando dos 144 mil, dá uma informação importante sobre eles. Que independente de você crer que é literal ou metafórica, é importante. E 6. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro onde quer que vá. E aqui repete o conceito. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Olha que coisa linda. Comprados, separados, santificados. É tudo sinônimo. Agora vamos para o livro de Atos. Alguém tem uma pergunta, amados? Tem uma pergunta, pode fazer. Eu vou tentar responder da melhor forma possível. Viu? Abre um espaço para perguntas aqui. Eu estou esperando para ver se alguém vai. Faltou energia. Faltou energia onde? Aqui? Deixa eu rotear aqui. Irmã professora. Alô, irmã professora. Fala mesmo. Me ajude aqui, Luiz. Me ajude aqui. Fala. Alô. 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 Desculpe, eu não percebi bem. Apocalipse 14, verso 13, até quando? Eu estou lendo os versículos um por um, tá? Primeiro eu li Ok. Apocalipse 14, 3, e depois Apocalipse 14, 4 e 6. Ok? Eu vou passar depois para Luizinho um link e vocês vão ter todos esses textos separados para reler novamente. Ok? Aí agora nós estamos em Atos. Está um barulho grande aqui na rua, não sei se vocês estão ouvindo, mas está um barulho grande, que uma gritaria, acho que o pessoal brigou no trânsito. Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim. Aliás, eu vou ler na linguagem de hoje. Deixa eu encontrar aqui. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz aqui: cuidem de vocês mesmos. Agora é direcionado aos que prestam o serviço na igreja, que prestam o serviço no culto, serviço fora do culto, os trabalhadores do evangelho, aqueles que trabalham para que o evangelho seja divulgado e todos possam conhecê-lo. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Eu não sei se eu estou sendo competente em passar para os irmãos
a visão que eu quero passar. Mas quando eu leio cada um desses textos, e acredite, eu leio ele devagarinho, fico meditando, fico pensando. Eu não vou trazer esse conteúdo para vocês hoje, mas eu estou estudando hebraico e eu estou lendo o Novo Testamento em hebraico também. Embora a maior parte dos originais seja em grego, eu estou estudando em hebraico, porque no hebraico você percebe melhor o trabalho de cada pessoa divina. Você percebe melhor no hebraico o trabalho e o caráter do Pai, o trabalho e o caráter do Filho, e o trabalho e o caráter do Espírito. Então, por isso eu estudo. E estudando o Novo Testamento tem sido muito enriquecedor. Hoje eu não vou trazer esse conteúdo, mas na próxima vez eu vou preparar uns slides. Aí, lendo aqui, eu acho lindo. Eu fico olhando ali os detalhes do texto, que é muito importante, irmãos, prestar atenção nos detalhes do texto. Muitas vezes você deixa de perceber coisas, de ter entendimento, por não prestar atenção nos detalhes do texto. E aqui eu até vou ler nessa outra tradução que eu tenho aqui. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, bispos, né? Pastores, presbíteros, é tudo a mesma coisa. Para guiardes, pastoreardes, orientar a igreja de Deus. Ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Ontem mesmo a gente teve a ceia, né? O irmão que trouxe a breve mensagem da ceia foi muito feliz no texto que ele leu. E também na mensagem ontem fui eu que levei a mensagem na congregação. A mensagem que eu levei ontem, ela se centrava na divindade de Cristo, né? A importância da gente entender, reconhecer e crer plenamente na divindade de Cristo. Porque tudo isso que Jesus fez, amados, ter nos comprado todas as línguas, povos, tribos e nações, ter comprado o remanescente de Israel, ter comprado a igreja de Deus, tudo isso só tem validade porque Cristo é Deus, só é poderoso, só é real, só é verdadeiro porque Cristo é Deus. Então aqui eu vou fazer um parêntese. Quando eu fico imaginando a magnitude de Deus, o tamanho que Deus tem, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, eu gostaria que vocês imaginassem as coisas enquanto eu falo. Nesse momento, a gente está aqui na varanda de Luizinho. Está um dia lindo, um dia ensolarado. Tem uma nuvenzinha ali, outra nuvenzinha aqui. Está um dia maravilhoso, ensolarado. Nós estamos em Lauro de Freitas, uma cidade da Bahia que é vizinha da capital Salvador. Se você for agora ou depois no Google Earth, né, lá naquele negócio do Google para ver o planeta de cima via satélite, você acha o endereço de Luizinho. Né? Se Luizinho te der o endereço, você vai lá no Google Earth e o satélite pega exatamente a imagem do teto da casa de Luizinho. Já fez isso, Luizinho? Já. Já? Então, vai lá no Google Earth, ele mostra a casa de cima. Aí mostra o bairro, mostra, né? Aí você afasta, já vai aparecer pedaços de Salvador.
afasta mais, daqui a pouco já aparece um pedaço de Camaçari, de Dias Dávila. Você vai afastando mais, daqui a pouco você está vendo a Bahia inteira com o mesmo contorno que você vê nos mapas na internet, no Google, nos sites, enfim. E aí eu fico imaginando Deus vendo o planeta inteiro. Bilhões de pessoas, quem sabe teve períodos da história que teve até mais. Bilhões de pessoas, quem sabe um dia, acho que a gente já tem trilhão. Acho que já chegou no trilhão de habitantes no planeta. E veja a grandeza de Deus. Ele sabe o que cada um pensa. Ele sabe o que cada um sente. Ele sabe o que cada um pensa de errado. Ele sabe o que cada um já fez de errado. Ele sabe a maldade que algumas pessoas estão nesse momento planejando fazer. Ele sabe tudo. Ele sabe as pessoas que estão praticando a bondade nesse momento. Ele sabe tudo. Ele sabe quem está falando a verdade, ele sabe quem está mentindo, ele sabe quem é sincero, ele sabe quem é dissimulado, ele sabe todas as coisas. Agora imagine que grandeza desse Deus, que gesto grande desse Deus, criador. Né? Lá, você vai lá para os originais da Bíblia, é como se tivesse nome e sobrenome. Yahvé Elohim, grande, majestoso, eterno, sempre existente. Antes de criar o mundo, ele planejou a obra da redenção. Antes de criar o mundo, ele viu que era necessário fazer um plano de redenção. E antes de criar o mundo, ele decidiu comprar cada um de nós para si. Porque, amados, para Deus, passado, presente e futuro é nada. Para Deus, espaço geográfico é nada. Para Deus não existem fronteiras. E eu fico pensando, amados, porque eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho certeza. Você diz aí se você concorda comigo, Luiz. A humanidade faz mais mal do que bem. A humanidade faz muito mais coisas ruins do que coisas boas. Infelizmente, eu tenho essa certeza. E mesmo assim, ele nos comprou. Lógico, e está expresso na palavra, que tudo que Jesus realizou na cruz do Calvário só tem efeito para quem se rende a ele, para quem se entrega a ele, para quem obedece a ele. Né? Só se beneficia do que Jesus fez na cruz quem se torna totalmente dele, quem se entrega a ele sem reservas, quem se permite trabalhar. É um diamante bruto tem que ser lapidado. Só é lapidado quem se permite lapidar. Só vai brilhar o diamante bruto que se abrir para o trabalho do Espírito Santo. Que se permitir mudar. Porque nós precisamos mudar. Nós somos comprados por preço. Não é para fazer eventos bonitos, eventos suntuosos, eventos luxuosos. Não, nós não fomos comprados para isso.
Nós fomos comprados para fazer a vontade do nosso dono. Nós fomos comprados para fazer a vontade do Pai. Nós fomos comprados para se espelhar em Jesus, para ser como Jesus. Essa deve ser a nossa missão de vida. Esse deve ser o nosso maior desejo na vida. Ser como Cristo. E com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir. Não há nenhum bem que nasça em nós, que se origine em nós. Mas pelo Espírito que Deus colocou em nós, que habita em nós, o Espírito da verdade, o Espírito da santidade, por esse Espírito, nós vamos conseguir fazer o que nós não temos capacidade para fazer. Nós vamos nos parecer com Cristo, porque o Espírito de Cristo vai formar Cristo em nós. Foi para isso que ele nos comprou. Toma uma aguinha. E quando eu leio esses textos, é essa esperança, é essa certeza, é essa convicção de fé que me alimenta. Que aquele que nos comprou zela por nós, cuida de nós, trabalha em nós e vai cumprir exatamente tudo o que planejou antes da fundação do mundo. Essa é a minha certeza. Amém? Vamos avançar. 1 Coríntios, irmãos. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente ler o próximo texto? Oi? Se você tem uma pergunta, liga seu microfone e faça a sua pergunta. Seu comentário, olhe esse microfone. Sim, boa noite, professor. Boa noite. Só agradecer a Deus. Realmente está sendo muito edificante o estudo, ou a aula, a mensagem, e nos dá coragem de nós continuarmos a trilhar no caminho de Cristo, porque temos a certeza que um dia vamos vencer. Muito Amém. obrigado, professor. Ô, meu querido, é maravilhoso ouvir essa sua participação, viu? Que eu começo a entender por que eu trouxe justamente essa palavra. Porque esses textos, essas palavras que estamos lendo, são palavras de esperança. A tendência é que, à medida que o dia se aproxima, esse nosso mundo piore. As coisas fiquem piores. E a esperança que o Cristo nos traz não é a esperança vazia do dinheiro, da riqueza, né, da opulência, da ostentação. A esperança que Cristo nos traz é uma esperança eterna. É uma esperança que não acaba nunca. É uma esperança que não tem fim. E estas palavras que nós estamos lendo hoje nas Escrituras, elas vão servir de consolo em momentos difíceis. Em momentos difíceis, nós vamos perseverar porque precisamos ter em vista que Deus tem guardado para nós. E não é aqui. Na eternidade. Que Deus tem preparado para nós na eternidade. Porque, amados, alguém que compra algo que não tem valor em si mesmo, que não tem valor intrínseco, e faz com que essas pessoas se tornem valorosas, adquiram valor, tenham valor dentro de si, um preço tão terrível, um preço tão alto, um preço de sangue. Essa pessoa divina que fez isso, ela não fez à toa.
ela já deixou tudo pronto para tudo que planejou se cumprir integralmente, sem falhas, sem erros, sem impossibilidades. Tudo vai dar certo. Tudo vai se cumprir tal e qual o Pai planejou. Tudo. Hoje mesmo, no grupo de estudo bíblico que eu participo, um dos versículos, porque a gente estava estudando João 16. A meditação hoje foi em João 16. E os irmãos estavam atentamente comovidos, atentamente fortalecidos nas palavras de Jesus, quando ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E as pessoas que estavam participando daquele estudo bíblico, naquele grupo do WhatsApp, quase unanimemente elas estavam bebendo aquelas palavras, se alimentando daquelas palavras. Porque a gente percebe todos os dias, quando vê um noticiário, quando lê um jornal, quando escuta um programa jornalístico de rádio, quando vê os grandes cataclismos, as grandes mudanças climáticas, né? Os ventos, as tempestades, as queimadas, as enchentes. Agora, em 2024, o meu estado onde eu nasci, a minha região do Brasil onde eu nasci, ficou, acredito eu, que mais de 120 dias embaixo d'água por um desastre climático. Então, toda vez que a gente olha para esse mundo, a gente está vendo que ele jaz no maligno e que ele só piora. Né? Além dos problemas climáticos e sociais, o ser humano, de modo geral, está piorando, está tornando mais duro, mais violento, mais interesseiro, mais traiçoeiro. Mas quando a gente lê as palavras de Cristo, quando a gente lê as Escrituras e encontra nelas o fortalecimento para continuar, e quando eu digo isso, amado, eu digo isso sabendo que o Brasil ainda está numa situação ótima, porque aqui a gente não sofre perseguição no sentido de violência. Né? A gente sofre perseguição intelectual, muita gente criticando, muita gente perseguindo intelectualmente, falando coisas desagradáveis, ofensas, né? Mas a gente sabe que em várias partes do mundo, nossos irmãos estão sofrendo como Cristo sofreu na cruz do Calvário. Nossos irmãos estão sendo feridos, estão sendo assassinados, estão sendo martirizados. E essas palavras aqui, amados, são palavras de esperança. Porque aquele que nos comprou, ele não vai permitir que o nosso sangue seja derramado na terra em vão. Nosso sangue é semente. O nosso sangue vai dar fruto. O nosso sangue vai multiplicar o número dos salvos. Não porque o nosso sangue tenha poder, mas porque aquele que vê o nosso sangue sendo derramado, em vários lugares do mundo onde há perseguição à Igreja de Cristo, ele vai fazer com que essa desgraça se transforme em bem e em salvação. Porque esse é o desejo do coração de Deus, amados. O desejo do coração é que ninguém se perca, é que todo mundo se salve. Por isso ele nos comprou. Então vamos ler aqui o próximo texto, 1 Coríntios 6:20. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. E 1 Coríntios 7:23.
fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Meus queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele chama a atenção para dois problemas que já tinha na igreja naquela época e que pode se manifestar na igreja até hoje. Um deles é a impureza. Cristo não nos chamou para a impureza. Não nos comprou para que vivamos na impureza. Nós devemos glorificar a Deus no nosso próprio corpo. Temos que santificar o nosso corpo. Nosso corpo tem que ser santificado a Ele. Temos que buscar pureza, né? A inspiração primária do ser humano é ser impuro. Principalmente o ser humano sem Deus. Ele é naturalmente impuro, lascivo, né? Prostituído. Esse é o ser humano sem Deus. Agora, depois do momento que Cristo nos comprou e a gente se torna dele, a gente vai continuar tendo as mesmas tentações de antes. Mas precisamos nos santificar, precisamos nos purificar, precisamos dizer não para os nossos desejos, dizer não para a nossa carne, dizer não para todos esses sentimentos que nos afastam de Deus. E aqui no segundo texto, 1 Coríntios 7, 23, diz: fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Aqui no Brasil, eu vou fazer um breve comentário sobre algumas coisas que acontecem no Brasil. O Brasil é um país gigante. De norte a sul do Brasil, o Brasil é um continente. Então, imagine você, meu irmão aí de Moçambique, que aqui no Brasil tem estados, tem regiões. Eu não sei se chamaria, lá chama província, né, Luizinho? Estado lá chama província, né? Viu, meus queridos? Estado, aí chama província, né? É assim? Município é município, cidade é cidade. Mas aqui, o que aqui no Brasil a gente chama de estado, aí chama província, é isso? Alguém pode me responder? Sim, sim, irmão. Sim, província. É Tá assim certo? mesmo. É assim mesmo. Sim, É aqui é assim mesmo. província. Aqui no Brasil, tem províncias que são do tamanho de Moçambique. Na verdade, o Brasil ele tem quase o tamanho do continente africano. Né? O continente sul-americano, América do Sul, eu acho que é quase exatamente do mesmo tamanho do continente africano. E o Brasil sozinho é mais da metade do continente africano em extensão territorial. Então, o Brasil é gigante. Isso é bom por um lado e ruim pelo outro. Porque aqui no Brasil, tudo acontece. Existe de tudo aqui no Brasil. E essa advertência aqui de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, ela me faz lembrar uma experiência que eu tive na vida e que eu vou relatar para os irmãos. Porque antes de conhecer a Igreja de Cristo, eu fiz parte de uma denominação de mais de 600 anos de existência. Uma denominação provinda da Europa, da Reforma Protestante. E essa denominação, ela tem uma estrutura eclesiástica,
ela tem uma estrutura de hierarquia onde tem o mais alto cargo, né, que manda mais, e tem o mais baixo nível ali, a base da pirâmide, que manda menos. Porque é uma hierarquia religiosa, né? Mas essa denominação que eu fiz parte tem essa estrutura, mas ainda tem um certo equilíbrio, tem uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa humanidade nas relações. Mas aqui no Brasil, algumas denominações estão levando essa questão da estrutura religiosa a extremos muito perigosos. Eu dou graças a Deus que os irmãos da Igreja de Cristo nunca presenciaram e nunca viram tal coisa. Mas, infelizmente, eu tive o desprazer de presenciar coisas absurdas na denominação. Não propriamente na denominação que eu fiz parte, eram pessoas mais honradas. Mas eu conhecia pessoas de várias as denominações, porque eu era secretário da igreja e cabia a mim preparar todos os eventos que venham artistas gospel, artistas religiosos, todas as reuniões de pastores de várias denominações. Eu ajudava nessa organização, eu era secretário da igreja e eu fazia contatos, eu contratava a banda, né? Eu fazia os contatos com os pregadores para virem de outros estados, de outros países. Então, eu estava inserido nesse contexto, certo? E se desenvolveu no Brasil, vindo da Colômbia, um câncer religioso chamado Movimento G12. Se vocês nunca ouviram falar disso, saibam, vocês são bem-aventurados. O que é esse movimento G12? É um movimento que promove isso que está sendo censurado aqui em 1 Coríntios 7:23. É um movimento de discipulado, entre aspas, que torna as pessoas escravas dos seus líderes religiosos. Então, tem denominações aqui no Brasil que chegou ao extremo do pastor, do bispo, do líder da denominação, que assim, se alguém chegar aqui e falar para Luizinho, estou precisando de uma orientação das escrituras, você me ajuda? Você me ajuda a encontrar na Bíblia onde é que diz como é que eu devo proceder em tal situação? Luizinho vai orientar. Luizinho faz muito isso. Eu também, se alguém me procurar e disser, irmão, Cerone, me ajuda aí, eu estou envolvido numa determinada situação, eu não sei o que a Bíblia diz sobre o assunto, eu não sei o que fazer. Eu não sei como agradar a Deus nessa situação. Eu vou ajudar. Eu vou lá na Bíblia com a pessoa, vou procurar os textos, vou estudá-los antes de passar para ela, se necessário, né? Mas o que essas denominações estão fazendo? As pessoas se chamam ungidos de Deus, né? E estão decidindo a vida das pessoas por elas. Então, tu vê pastor, bispo, discipulador decidindo com quem que a pessoa vai casar, onde vai morar, se vai fazer faculdade, que faculdade vai fazer. E se a pessoa não obedece àquela orientação que foi dada, tem disciplina, tem punição. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, diz: vocês foram comprados por um preço muito alto. Não sejam escravos dos outros homens.
E isso, amados, é uma coisa que não pode existir na Igreja de Cristo. Porque na Igreja de Cristo todos somos iguais. A única diferença que tem é pessoas que estão há mais tempo unidos a Cristo, têm mais conhecimento de Cristo, têm mais experiência com Cristo e orientam os mais novos. Mas ninguém é dono de ninguém, ninguém é empregado de ninguém, ninguém é propriedade de ninguém. E é assim que deve ser. Nas denominações religiosas, o líder, né, entre aspas, ele usa uma roupa diferente, ele senta numa cadeira diferente, ele recebe um tratamento diferente, porque, presumidamente, ele é mais santo, mais puro e mais perto de Deus do que os outros. Na Igreja de Cristo não tem e não pode existir isso. Na Igreja de Cristo somos todos iguais, servindo o corpo, trabalhando pelo reino e fazendo a vontade de Deus. É assim que tem que ser. Porque jamais devemos permitir que homens nos escravizem, porque o Cristo pagou um preço muito alto por nós. Isso não pode ser permitido, isso não pode existir. Os irmãos querem fazer alguma pergunta, alguma observação, testemunhar algo nesse sentido? Fiquem à vontade, porque minha boca secou de novo, eu preciso tomar uma aguinha de novo. Aí tem água. Tem água aqui. Fiquem à vontade para fazer perguntas, amado. Nós só temos obrigado e agradecer pela oportunidade dessa estudo, pregação, em tudo mais. Estamos a perceber bem com aquilo que nós não sabíamos. Aí também está nos encher. Muito obrigado, irmão. Ô, meu querido, eu que quero agradecer, viu? Agradecer primeiro a Deus por me permitir estar bem, com saúde. Obrigado, irmão. Eu acho que aqui em Moçambique também tem algumas denominações idênticas ou Acho iguais. que caiu o áudio, Luiz. Alô? Irmão? Pode falar, estamos ouvindo. Sim, eu dizia que eu acho que o que acontece no Brasil atualmente também já afeta aqui em Moçambique, aqui em África. Temos algumas denominações com as mesmas características. E é de agradecer pelo ensino e olhando essas características que o irmão ou a Bíblia nos ensina agora, que não afetam a Igreja de Cristo. E aconselharia aos irmãos que continuássemos a orar para que não caiamos ou alguém não saia nesse coral para ele se enquadrar nesse grupo em que a Bíblia refere e que continuemos assim, Deus nos ajudando no entendimento da verdade. Obrigado. Bom, meus queridos, eu que agradeço por poder passar essa tarde agradável com vocês, viu? Agradeço a Deus que me deu saúde, que às vezes a saúde não está tão boa assim, às vezes tem dias que está complicado. E a Luizinho, que me possibilitou estar aqui com vocês hoje. Era para ter vindo há 15 dias atrás, mas no fim eu acho que era para ter vindo hoje. E é uma bem-aventurança poder compartilhar a palavra, uma parte do corpo de Cristo, que está tão longe, que está tão distante. É um privilégio tão grande, amados. Isso é uma coisa boa que a tecnologia trouxe, né? A tecnologia traz muita coisa ruim, mas isso é uma coisa boa que a tecnologia trouxe. A gente precisa saber usar, saber aproveitar, né? A primeira vez que eu tive contato com irmãos da África foi contato com irmãos de Angola, né? Tive esse contato com irmãos de Angola, foi muito bom. Depois
Tive contato com alguns irmãos de Moçambique também. Mas tudo via... pode deixar aqui. Com gás, né? Não, com gás não. Tudo assim via WhatsApp, né? Tive contato com muitos irmãos via WhatsApp. Mas é um privilégio, gente. Quando eu fico pensando... vamos imaginar um pouco agora, vamos só imaginar um pouquinho. Imagine como vai ser lindo lá no dia ver pessoas que a gente nunca viu antes, que são membros do mesmo corpo, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver pessoas da China, da Coreia. Aquele dia vocês vão ver, né? Do Japão, da Rússia. Naquele dia vamos ver. Eu nunca saí do Brasil, eu nunca tive oportunidade antes de sair do Brasil. Mas naquele dia a gente vai conhecer pessoas de todos os lugares, de todas as épocas. E aí, fazendo um exercício de imaginação, eu fico pensando, já pensou que lindo se cada pessoa tiver com a roupa da época em que conheceu a Cristo? Já pensou, Luizinho? Já pensou que lindo isso? Tá um barulho aqui agora, passou avião, passou caminhão. Eu não tenho muita noção como é que o barulho chega aí para vocês. Mas eu acho que o caminhão da limpeza pública está passando aqui. É ele, Luizinho? É ele mesmo. É um barulho muito grande. Mas imagine que lindo, rapaz, que lindo. Né? Se as pessoas estiverem lá no dia com as roupas das suas épocas, a gente vai ver pessoas com roupas do tempo de Jesus, aparência do tempo de Jesus, né? Imagine, amados, imagine, vamos imaginar. Imagine finalmente conhecer os apóstolos, né? Porque hoje a gente está lendo aqui nas Escrituras, né? A gente está lendo na Bíblia o que eles escreveram. Imagine conhecer os profetas. Imagine conhecer Jonas. Imagine conhecer Isaías. Imagine conhecer Daniel, Abraão, Noé. E aí imagine conhecer Pedro, conhecer Paulo, né? Conhecer todos. Imagine que coisa linda que vai ser. Olha, eu vou fazer uma afirmação aqui. Só vou dar uns cascudos e Adão. Mas no fim a gente perdoa Adão e Eva, a gente perdoa também. Mas imagine, amados. E assim, ó, eu imagino. Irmão, eu acho que vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia maravilhoso. Por isso Deus disse, vai limpar as lágrimas. Vamos chorar, tirar lágrimas da alegria, de felicidade, de admiração, por ver novas caras, novas pessoas que você só ouvia falar de nomes. Você vendo assim de perto. Será um dia de lágrimas, grandes lágrimas. Muitas. E sabe o que eu imagino também? Eu imagino assim, ó. É bom imaginar. Às vezes eu estou em casa e eu me pego pensando, oh, meu Deus, como é que vai ser naquele dia? Então, assim, ninguém vai andar com uma plaquinha dizendo eu sou ciclano, eu sou beltrano, eu sou fulano. Mas eu imagino que depois que a gente ressuscitar, esse corpo novo que a gente vai ter, esse corpo ressurreto, eu imagino que esse corpo, ele não vai ter as limitações que esse corpo de hoje tem. Então, eu imagino que quando a gente tiver ressuscitado, eu não sei se tem algum texto que apoie esse conceito. Se os irmãos lembrarem de algum texto das Escrituras que dê uma pista sobre isso.
Conseguiu ouvir, Luizinho? Não, mas ele só estava conversando aqui. Certo. Mas eu imagino que o Espírito Santo vai nos dar todas as informações que a gente precisa. Entendeu? A gente vai olhar para essas pessoas e vai saber quem são. Porque no nosso cérebro o Espírito Santo já vai estar colocado a informação ali. Entendeu? Porque a gente nunca viu eles. E ninguém vai andar com uma plaquinha aqui escrito seu nome. Então, eu imagino que a gente vai olhar e vai saber, ó, aquele ali é Noé. Né? Aquele ali é Moisés. Entendeu? E quando a gente vê Cristo, oh, meu querido, você viu a descrição lá do Apocalipse? É lindo. Se você tentar imaginar o que está escrito lá, é lindo demais, é muito lindo. As palavras não têm como expressar o quanto Jesus é lindo. Vai ser lindo demais. Mas vamos voltar aqui para os textos. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Isso é muito lindo, amados. Aqui a gente sofre, mas como é que não vai ter esperança sabendo o que nos aguarda? Outra coisa que eu imagino sobre aquele grande dia é que ali a gente não vai mais nem ligar para as dores que a gente passou aqui. Quando eu vim para a Bahia em 2019, eu tive uma experiência muito ruim. Porque em 2020 começou a pandemia do Covid, mas antes do Covid, eu cheguei na Bahia e como eu tenho problema de coluna, eu tenho três hérnias na coluna vertebral, na lombar, eu cheguei aqui na Bahia e me deu uma crise de ciático. Gente, é muita dor. Dói demais. Dói de não conseguir andar. Aí essa crise começou quando a pandemia já tinha começado, quando o lockdown já tinha começado. Não tinha hospital funcionando, não tinha posto de saúde funcionando, não tinha nada. Eu tive que falar com o médico via internet e passar a receita via internet, sem fazer exame, sem fazer nada, só pela descrição do que eu estava sentindo. E não tinha como fazer fisioterapia. Resultado, eu fiquei quase 6 meses sem caminhar. Para ir no banheiro, era da cama para o banheiro, da cama, levantar um pouquinho para comer alguma coisa. E quando eu conseguia descer as escadas para ir lá embaixo na sala, na cozinha, aquele dia era um dia que eu estava feliz, porque eu tinha conseguido caminhar um pouco. Eu sabia que um dia aquela dor ia acabar. Eu sabia que aquilo ia passar. Mas no momento dói. É dor forte, é dor excruciante. Mas nunca deixei de ter a experiência e a fé em Cristo. Eu imagino que a partir daquele grande dia eu nem sequer vou lembrar dessa dor. Porque a magnificência de tudo que a gente vai estar vendo e vai estar vivendo, se alguém nos perseguiu, a gente não vai dar conta, a gente não vai lembrar, a gente não vai ficar remoendo. As doenças que a gente teve aqui, as tristezas, as traições, as decepções, tudo isso vai ser um passado tão distante. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo.
Se você vai ler em Atos dos Apóstolos e vai ler nas cartas de Paulo, você lê ali toda aquela lista de coisas que Paulo sofreu: naufrágio, açoitamento, prisão, fome, frio. Eu acredito que hoje Paulo nem lembra disso. Porque imagine, Paulo deve ter vivido cerca de 70 anos ou menos. A velhice de Paulo deve ser difícil, porque ele deve ter tido uma velhice muito difícil. Porque os machucados, né, todas aquelas cicatrizes, uma velhice bem difícil, e preso, né? Ainda que, segundo Paulo, nas suas cartas, ele fosse tratado com uma certa humanidade pelo soldado romano que cuidava dele, ele ficou em prisão domiciliar, né? Paulo ficou em prisão domiciliar, podia receber os irmãos. Isso animava o coração de Paulo. Mas até o fim da vida, Paulo sofreu muito. Só que ele está há mais de 2.500 anos com Cristo. Eu acredito que ele não lembra mais de nada. Será que lembra, Luizinho? Não. Porque nós ainda vamos passar por essa experiência. Mas ele já está com Cristo há tanto tempo, acho que ele nem lembra mais. Imagine Paulo lá com aquele corpo glorioso, ressurreto. Gente, é lindo demais. Isso que nós estamos lendo aqui, ó, essa obra de Cristo, é lindo demais. Porque a gente tem a mania, e eu estou falando de mim, estou falando de todos nós. A gente tem a mania de ficar preso ao sofrimento que a gente está passando no momento. Naquele momento que a gente está sofrendo, seja uma dor emocional, ou uma dor espiritual, uma dor física, a gente fica ali remoendo aquela dor, aquele sofrimento, e a gente costuma se prender a este momento e às vezes perder a esperança. Mas como é que a gente vai perder a esperança com essa obra maravilhosa que Jesus fez? Como é que a gente vai perder a esperança? Não tem como, não pode, não dá. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 14, diz: E quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Eu acho que às vezes a gente não tem a noção do quanto é maravilhoso o perdão dos pecados. O quanto é maravilhoso. Porque a gente merecia a cruz. A gente merecia a morte. A gente merecia o sofrimento eterno, a morte eterna. A gente merecia tudo isso. E o Cristo vai lá e nos compra, e nos perdoa, e nos santifica, e nos redime, e vai nos ressuscitar para uma vida eterna com o Pai. Como é que pode não ter esperança? Como é que alguém pode não sentir esperança enquanto está sofrendo com tão superiores promessas? Aqui em Tito, capítulo 2, depois eu vou mandar tudo isso anotado para vocês, viu? Eu vou mandar um link, viu, Luizinho? Eu vou mandar o link e o Luizinho manda o link para os irmãos. Com todos esses textos. Tito 2,14. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu,
consagrado às boas obras. Gente, isso aqui é lindo demais. Isso são palavras de esperança de verdade. Não é carro, não é apartamento, não é esposa bonita, rica e cheirosa, não. Isso aqui são palavras de esperança de verdade. Não é fama, né? Não é, como é que diz, status. Não. Isso aqui é palavra de esperança de verdade. Jesus nos preparou para as boas obras, nos purificou, nos remiu. E tudo isso é verdadeiro, é perfeito e é santo. Hebreus 11:14. Não, Hebreus 11:14 não. Não tá. Saiu a tela aqui, entrou a tela. É 1 Pedro 1:18 e 19. 1 Pedro 1, primeira carta de Pedro, né? Capítulo 1, versículos 18 e 19. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Gente, isso é lindo num grau. Jesus nos tirou do vazio, nos tirou da falta de sentido, nos deu preenchimento, habita em nós, nos deu um sentido para viver, né? Proclamar as boas novas do reino. E aí eu quero dizer uma coisa, irmão. Hoje vocês estão recebendo de Luizinho, estão recebendo de Timóteo e de muitos outros professores, estão recebendo de mim, mas isso é uma missão para vocês também. No futuro, Deus pode levar vocês a outros países, a outras nações, da África ou fora da África, para levar o seu evangelho. Isso não é impossível. Isso, na verdade, é até provável que alguns de vocês sejam tocados por Deus e preparados para isso. E aí só vai ter que agir como Isaías, só vai ter que dizer: eis-me aqui. Vai ter que ser assim. Porque essa missão, ela é para todo mundo que é de Cristo. Hoje vocês estão recebendo ensinamento, instrução, edificação de pessoas que às vezes vocês nem conhecem pessoalmente. Mas vai chegar o dia, meus amados, que vocês vão estar deste lado da tela, trazendo instrução, edificação, aconselhamento, palavra para irmãos de outros lugares do mundo. Se preparem, trabalhem, cresçam na graça, que o momento de vocês de fazer isso também vai chegar, meus amados. Ou online ou presencialmente, o momento de vocês também vai chegar. Vocês também vão ter que fazer esse trabalho. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aqui está uma coisa que a gente tem que se cuidar demais. Assim como no passado, surgiram falsos profetas entre o povo. Da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Amados, devemos estar com olhos abertos, ouvidos abertos,
que onde tem verdade, o inimigo sempre coloca uma sementinha de mentira. Temos que saber reconhecer se surgirem falsos mestres no nosso meio. Precisamos estar atentos, vigilantes, sóbrios, para saber reconhecer. Eu acredito que aqui na Bahia, aqui na Itinga, pessoas desse tipo já foram repelidas pelos anciãos da congregação. Tenho certeza disso, porque eles aparecem. Os falsos mestres, eles estão sempre observando, com os seus enganos, com as suas malícias, com as suas astúcias, eles estão sempre atentos. Da mesma forma, nós também temos que estar atentos para proteger o povo de Deus, a congregação de Deus, o rebanho de Deus. Temos que estar sempre atentos, cuidando de nós mesmos, cuidando da doutrina e cuidando daqueles que nos ouvem. É verdade, é fundamental. Amados, da minha parte, eu já encerrei todos os textos que eu trouxe para a nossa meditação. E eu gostaria de concluir dizendo, diante de tudo isso que a gente leu, diante de tudo isso que nós meditamos, diante de tantas palavras maravilhosas que as Escrituras trouxeram para nós na tarde de hoje, que a nossa parte seja perseverar na doutrina, perseverar no amor, perseverar nas boas obras, no trabalho de Deus, porque os dias são maus e o tempo está chegando. Nós não sabemos quando vai ser, mas sabemos que amanhã vai estar mais perto do que hoje a volta de Cristo. Não sabemos quando vai ser, nem o dia e nem a hora, mas sabemos que daqui a uma semana vai estar mais perto, daqui a 15 dias vai estar mais perto, daqui a 3 meses vai estar mais perto, daqui a um ano vai estar mais perto. Ou pode ser que não tenha nenhum ano. Algumas pessoas, aliás, até quero saber a opinião de Luizinho. Algumas pessoas, eu não estou entre elas, mas eu estou vendo esse movimento crescer. Algumas pessoas acreditam que já estamos na grande tribulação. Será que é verdade, Luizinho? Será que estamos na grande tribulação já? Não. O mundo nunca deixou de ter tribulação, né? O mundo nunca deixou de ter tribulação. Né? O mundo nunca deixou de ter tribulação. Olha, a tribulação bíblica é maior que essa. Não, eu também, eu acredito que vai ser muito pior do que foi a pandemia. Eu acredito que a tribulação bíblica, ela vai ser algo que vai deixar o mundo espantado, vai deixar o mundo apavorado. E onde é que a gente vai encontrar palavras de fortalecimento? Onde é que a gente vai se fortalecer? As palavras do Cristo estão aqui. É onde a gente tem que buscar fortalecimento. Congregando, santificando, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, se preparando, porque a cada dia está mais perto. É só isso que a gente sabe. A cada dia está mais perto. Eu gosto de pensar, eu gostaria de pensar que vai ser na minha geração. Como eu gostaria que fosse na nossa geração. Não, já.
Alguma pergunta, alguma contribuição, amados? A pergunta nós não ouvimos. Mesmo? Para o Eu acho que é a Igreja de Cristo. Acho que abriu o microfone sem querer. A mensagem foi ao fim. Se você tem uma pergunta ou comentário, pode esse microfone falar. Pode fazer a oração ou pedir ao rei para falar. Amados, vamos continuar aproveitando dessa comunhão gostosa que o nosso Deus nos deu, mas já que encerramos a mensagem, a meditação, eu peço a um dos irmãos que faça uma oração de encerramento, assim como no início fizemos a oração, né, antes de começarmos a compartilhar da palavra. Podemos orar? Oremos. Querido Deus, Pai Santo, Poderoso, Rei de Rei, Misericordioso, Majestoso, estamos neste momento, neste período de noite, a estudarmos a palavra de Deus, a meditarmos a palavra sua, meu Pai. Em primeiro lugar, pedimos a Ti, te agradecemos bastante por o Senhor ter nos permitido a conhecermos estes irmãos que estão transmitindo a sua palavra e mais conhecimento. Pois queremos ansiar agradecer bastante e entregar as palavras em suas santas mãos, em nome do sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou deixar para Luizinho agora, que eu vou precisar levantar um pouco. Eu não estou acostumado a ficar tanto tempo sentado, por causa da coluna eu tenho que sentar, levantar, caminhar um pouco. Eu já fiquei muito tempo sentado, então eu vou passar a bola para Luizinho e vou levantar um pouco para esticar os músculos, meus nervos. Meus amados, foi um privilégio ter estado com vocês. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, dê sabedoria, dê entendimento, edifique as congregações aí de Moçambique, e cada vez nós estejamos unidos nesse mesmo propósito. E no dia, quando a gente se conhecer pessoalmente, se não for ainda nessa terra, me reconheçam pelo sorriso. Quando vocês verem esse sorriso lá, vocês vão saber que sou eu. E eu vou saber que sou eu. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Se não nos conhecermos fisicamente, talvez lá no céu vamos nos reconhecer. Professor? Se Deus quiser. Muito certo. Lá no céu mesmo, principalmente lá no céu. Amém. Vou levantar, mano. A viagem é longa. Obrigado, Seroni, por sua íntegra em falar. Só gostaríamos de pedir o nome e o número do professor. Oi, professor. Eu não me lembro o seu número, não. Eu passo depois, eu não me alongar agora. Nós vamos botar, o nome dele é Seroni, e vou botar o número dele no grupo aí para vocês, ok? Ok, obrigado. Vou digitar o número dele aí no grupo para vocês, aí vocês podem pegar o número dele. Eu vou digitar no grupo de membros de Moçambique. Vou botar lá no grupo. Então, que Deus te abençoe a todos. Obrigado. E até o próximo estudo. Um abraço. Obrigado, obrigado.